Olá, mulheres fortes, sejam bem-vindas a mais um podcast. Esse podcast está com um gostinho de quero mais, porque é o penúltimo podcast da nossa primeira temporada. Hoje a Thaís foi uma das convidadas lá do meu Instagram que mandou o e-mail, contou o testemunho, e o testemunho dela me tocou muito. E hoje ela está aqui para contar para vocês. Então, recebam Thaís. Seja bem-vinda. Gostei muito de te receber. É um prazer ter você aqui. Sua história é uma história de transformação. E é isso que eu pergunto aqui no podcast. O podcast tem uma pergunta, Thaís. O que Jesus transformou na sua vida? Natácia, muito obrigada. Fiquei muito feliz quando fui convidada, porque eu acredito que seu canal é uma porta realmente e... As pessoas falam que gerar testemunho dói, né? Eu falo que gerar testemunho geram outros testemunhos, que as pessoas ouvem o seu, veem você, e isso vai motivando cada vez mais as pessoas a buscarem, talvez, o que elas estão precisando e o que elas estão perdidas. Então, estou muito, muito, muito feliz. Espero que seja edificante e transformador na vida de quem estiver ouvindo e vendo, né, a gente. Amém. Vai ser, com certeza. Aqui passaram-se 10 pessoas já, né? E cada vez que uma pessoa sentava aqui, eu falava, meu Deus, como isso aconteceu? E eu era edificada. E eu sempre falo que quando nós somos edificadas, é para edificar alguém e testemunha isso, né? É isso que você falou mesmo. O testemunho, para gerar, dói, mas ele também gera outros testemunhos. E isso que é a bênção de Deus, né? Verdade. E conta pra gente um pouquinho, então, do seu testemunho, como foi a sua transformação... Como que estava a sua casa, como que ficou. Me conta daquilo que você escreveu no e-mail. Bom, vamos lá. Eu não nasci em berço cristão, né? Na verdade, a minha família ela é dividida. Minha família parte de mãe é evangélica, minha família parte de pai é católica. Então, assim que eu nasci, eu fui batizada na igreja católica, segui todos os costumes católicos, frequentava a missa, já fui coroinha, fiz primeira comunhão, trabalhava pro padre, né, que a gente fala. Fiz todo esse processo na igreja católica. Eu sempre soube da existência de Deus e de Jesus, eu sempre conheci também só essas duas partes, Deus e Jesus. Mas eu falo que eu acreditava, mas eu não confiava. Então, a minha vida toda foi praticamente dessa forma. De vez em quando eu ia num culto, alguém me chamava, eu ia, uma prima me convidava, eu ia. Sempre era um lugar que eu me sentia bem, que eu me sentia acolhida, que eu chorava. E eu não entendia por quê, o que estava acontecendo. Era um lugar que eu gostava de frequentar, mas eu nem entendia por que eu gostava tanto de estar ali. E isso foi passando, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Eu tive alguns problemas, assim, na minha vida pessoal, no meu casamento, que eu tentava resolver de todas as formas e eu nunca conseguia. Eu sempre dava um jeito, eu falava, não, agora vai dar certo. Eu vou fazer isso e agora vai dar certo. Eu vou fazer aquilo e agora vai dar certo. E cada vez mais ia virando uma bola de neve. Até que chegou um tempo
em que eu falei assim, bom, eu preciso fazer uma coisa diferente do que eu já fiz a minha vida toda. Tudo que eu fiz foi tentar do meu jeito, fazer da forma que eu achava que era melhor. Agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Só que nesse meio tempo, a bebida já estava presente na minha vida e eu comecei a beber muito mais. Então eu bebia todos os dias. Todos os dias eu bebia. E você tinha as crianças, não? Já tinha as crianças. Já tinha as crianças. Eu esperava as crianças dormir e eu bebia. E eu bebia sozinha, em casa, sozinha. Eu esperava as crianças dormir e eu bebia. Esperava as crianças dormir e bebia. Isso acontecia todos os dias. No final de semana, se eu estivesse junto com alguém, eu bebia também. Nesse meio tempo, eu comecei a ter crise de ansiedade. Então, foi um período que a minha saúde mental ficou muito afetada também. E acontecia tudo junto. Eu não sabia entender o que estava acontecendo. Tudo isso se misturou. E teve um dia que eu falei assim, cara, eu tô gastando tanto dinheiro com cerveja, eu vou comprar uma Bíblia. Vou comprar uma Bíblia. E aí comprei pelo Mercado Livre. Espírito Santo, ó. Trabalhando. Vou comprar uma Bíblia. Eu não tinha nenhuma Bíblia em casa. Eu não conhecia nada da Bíblia. Eu nunca tinha lido. Eu só conhecia o que era lido na missa ou o que era pregado no culto, mas que eu só sabia ler e depois nem lembrava mais. E aí foi quando eu fui, parei de comprar cerveja e comprei uma Bíblia. A minha Bíblia chegou e eu comecei a ler em casa sozinha. Nessa época eu morava lá no Recreio, que era longe da minha família, longe de todos os meus amigos, e cada vez eu estava mais sozinha. Então, nesse período que eu fiquei cada vez mais sozinha, eu falei, bom, agora é a hora de eu conhecer esse Jesus que todo mundo fala, que eu não conheço ainda. E já que ele é quem pode fazer tudo, eu vou entregar agora tudo para ele. E aí eu quero ver como que vai ser, porque eu já não sei mais o que fazer. E hoje eu não quero fazer mais nada, eu já não queria fazer mais nada. Sem sombra de dúvida, quem me segurou foram as crianças. Porque eu falo, se eu não tivesse eles, eu nem sei hoje aonde eu estaria. E aí eu comprei a Bíblia e comecei a ler, eu lia, eu anotava, eu lia, anotava. E eu procurava a pregação do que eu estava lendo. E eu fiquei o tempo todo naquilo dali, até que eu estava assistindo o culto online da igreja que eu congrego hoje, que é a Mapo Church. Estava assistindo o culto e era a chegada do encontro com Deus da igreja. E eu falei assim, caramba, eu queria ter ido. Aquela festa. Nossa, é um culto, assim, um dos mais lindos que tem pra mim é esse o da Santa Ceia. Falei, poxa, eu queria tanto ter ido e eu perdi, né? Poxa, já tinha um mês que eu tava lendo a Bíblia, já tinha um mês que eu não bebia. E eu falei, caramba, era pra eu estar lá. Aí na minha cabeça passou assim, será que o próximo é perto do meu aniversário? Eu faço aniversário em setembro. E eu ia fazer 30 anos. Falei, caramba, imagina se o próximo fosse em setembro. Aí teve o culto todo e no final o bispo falou, a gente já tem a próxima data do encontro com Deus. E é em setembro. Falei, então é esse que eu vou. Meu presente. É o meu. Eu falei, esse encontro é o meu, eu preciso estar lá. E eu ainda não sabia como que ia fazer, como que ia acontecer, eu morando longe. Mas eu sei que eu tinha que estar lá naquele encontro e eu falei, eu vou fazer de tudo para isso. E eu continuei a caminhada de julho, né, até setembro, só assistindo o culto online. Só assistia online, lia a Bíblia em casa e assistia o culto online. Não fazia mais nada além dessa prática. Quando foi em setembro, que chegou na época do encontro com Deus, já estavam abertas as inscrições. E eu falei assim, Deus, agora é eu e você só. Eu não tenho dinheiro, eu não sei como que eu vou fazer. Eu também não quero pedir dinheiro para ninguém, porque assim, graças a Deus eu tenho uma família incrível. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha avó, minhas primas, todo mundo. A minha família é muito unida, a gente está sempre um pelo outro ali. E eu tenho também um marido maravilhoso. Eu sabia que a qualquer momento que eu precisasse, se eu pedisse, eles iriam estar ali para mim. Mas chegou um tempo que eu falei assim, eu não posso ser dependente dessas pessoas. Eu tenho que ser dependente de Deus. Então agora eu descobri que eu tenho um pai, que não é o meu pai. Então eu vou esperar que ele vai fazer. Falei, não vou pedir para ninguém. Vou esperar. E foi se aproximando o encontro. E eu falei, meu Deus, até agora nada aconteceu. E eu já tinha parado de trabalhar, só para contextualizar.
Eu trabalhei durante 6 anos no cartório de registro de imóveis. E aí as crianças nasceram, eu fiquei grávida, as crianças nasceram. Eu trabalhei ainda 1 ano depois que eles nasceram. E depois eu parei de trabalhar porque ficou inviável. Gente, ela tem gêmeos. É porque eu comecei de trás pra frente pra poder entender. Mas eu sou mãe de gêmeos, né? Do Arthur e da Júlia, que são meus milagres. Vão fazer 6 anos já. E aí eu parei de trabalhar, então eu não tinha, assim, nenhuma renda. Sabe aquela renda sua? Tudo o que eu precisava, eu tinha que estar pedindo. Graças a Deus, nunca me faltou nada, mas não era uma renda minha. E por causa desse trabalho, quando eu saí dele, eu comecei a fazer umas coisinhas por fora. Resolve esse problema pra mim, resolve esse documento pra mim. Então, enquanto as crianças estavam na escola, era o período que eu conseguia resolver alguma coisa, fazer uns documentos para algumas pessoas conhecidas e tudo mais. E eu tinha feito um trabalho em janeiro desse mesmo ano, que eu não tinha recebido ainda. De janeiro para setembro. De janeiro para setembro. Eu não tinha recebido ainda. E eu também não procurei a pessoa, que era uma pessoa conhecida da família. Eu falei, tudo bem, deixa pra lá. E quando foi na semana do encontro, essa pessoa me mandou mensagem. Falou, Thaís, você lembra daquele dinheiro que eu tô te devendo? Então, me passa seu Pix que eu vou te pagar. E era o valor do encontro. Meu Deus. E quando eu recebi aquele dinheiro, falei assim, Deus, não. Vamos devagar, que eu tô chegando agora. Me explica o que vai acontecer. E eu não conhecia nenhum livro da Bíblia, tá? Eu só sabia do Apocalipse, que eu tinha medo de ler, só. Mas nenhum outro, eu não sabia nenhum nome, nada. E na mesma hora veio na minha cabeça Jó 42, e eu falei, gente, Jó 42, será que é um livro da Bíblia? Eu vou procurar. E aí eu fui procurar, e aí vem o versículo que diz que você me conhecia através do que os outros falavam, e agora você vai me ver pelos seus próprios olhos. E eu comecei a ver os milagres de Deus acontecer na minha vida. Comecei a ver de uma forma, assim, palpável, porque já tinham acontecido vários milagres, muita coisa, muito milagre, muita misericórdia, muita graça de Deus, sem eu merecer jamais, mas que eu não sabia que era. Mas dessa vez eu estava entendendo. Você estava vendo ali, de fato, que o que você estava pensando, Deus estava te respondendo. E aí eu recebi o dinheiro, eu entrei em contato com a igreja e eu falei, pelo amor de Deus, ainda tem vaga? Não, é o último dia para inscrição, é hoje. Falei, então eu quero me inscrever. Eu fui, me inscrevi para o encontro e eu cheguei na igreja sem conhecer ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha história, ninguém sabia absolutamente nada. E eu falei, eu vou assim mesmo. Aí avisei minha mãe para poder ficar, né, com as crianças, passar esse final de semana com as crianças. E eu falei, eu vou ter que ir. Eu preciso ir para saber o que acontece, né? O que é o depois disso. Porque até agora eu já sei tudo que eu vivi antes. Era uma vida completamente desregulada. Teve uma seguidora até que me lembrou que quando eu pegava meus valezinhos, vou deixar as crianças, vou sair, meus vale night, que eu saía, que eu bebia, eu brincava que eu mudava de nome. Tipo assim, agora eu vou me chamar outra pessoa. Que era a pessoa que esquecia que tinha filho, esquecia que tinha casa, esquecia de tudo, só queria beber, dançar e curtir. E não lembrava de mais nada. E olha o quanto isso é forte hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Você perde a sua identidade, né? Exatamente. Eu perdi a minha identidade. Eu me deixava de lado, dava vida para um outro ser que não tinha nada a ver comigo. E é engraçado que teve uma vez que eu estava no aniversário de uma amiga minha com 2 copos de cerveja na mão e chegou uma senhora e falou assim para mim, menina, mas você não é evangélica? Aí eu não. Olha, você não é? Eu não. Ela, menina, eu jurava que você era evangélica. E eu não. Se eu pegasse um Uber da minha casa, por exemplo, para cá, para Nova Iguaçu, para terapia do meu filho, no final, o Uber falava, você é evangélica? Eu não. E se você me perguntasse, o que você falava pra ele? Eu não sei. Muitas pessoas me perguntavam se eu era evangélica, de qual igreja que eu era. E eu, gente, eu não sou de igreja nenhuma, eu nem frequento igreja nenhuma. Quando a gente tem o chamado, filho, quando Deus já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E quando a gente já tem aquilo ali, não adianta, a gente pode tentar fugir. Mas Deus, ele pega a gente e sacode. É surreal. Pega bonito.
E eu ficava assim, gente, o que será que eu falei? Por que será que estão me perguntando isso? Porque as pessoas me perguntavam de uma forma como se realmente eu fosse. Eu não sou, sabe? Era uma coisa muito surreal. E era uma vida... Eu tentava preencher todos os vazios que eu tinha de várias formas. Então, eu queria estar sempre saindo, eu queria estar sempre bebendo. E eu procurava tampar os buracos da minha tristeza, eu procurava tampar os buracos da minha decepção. Eu criei uma barreira ali entre a vida que eu tinha, a vida que eu queria ter. E eu achava que era impossível de alcançar, que eu não ia chegar daquela forma de jeito nenhum. E quando... eu vi o que Deus estava fazendo na minha vida, eu falei, não, é isso aqui que eu quero, então. Não, e os amigos? Todos sumiram? Então, alguns sumiram, né? E eu acho que outros pensavam assim, não tem como mudar desse jeito, sabe? Não tem como acontecer essa transformação. E eu até falo isso, que se Jesus transformou a água em vinho, o que será que ele é capaz de fazer com a gente? Por que a gente se transforma tanto? E essa transformação é real. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, não tem como você sair do mesmo jeito. Não tem. Não tem. Ou Jesus vai entrar e vai te virar do avesso e vai mudar tudo da sua vida, ou você não teve um encontro verdadeiro com Ele. Mas é aquilo também, né? Você precisa querer. Você quis ter esse encontro. O Espírito Santo soprou no seu ouvido. E olha qual a importância dos cultos online, né? Porque você ficou praticamente uns 6 meses só lendo a Bíblia por conta própria e no culto online. E que te despertou o desejo de ir nesse encontro. Isso mesmo. Então, quando Deus tem um propósito ali, Ele vai te achar, vai te conectar, e alguém vai te mandar um link, você vai chegar ali onde você tem que estar. Mas você tem que querer, você quis ir no encontro. Eu falo que, assim, Jesus literalmente me encontrou, porque eu tava dentro de casa, eu fechava meu apartamento todo, eu morava na beira da praia, eu vivia trancada, eu não via nem o sol. Eu levava as crianças na escola, voltava, me trancava, e ali eu ficava jogada no chão, e eu tinha crise de ansiedade, e ali o dia passava, a hora passava, quando eu via já estava na hora de eu buscar as crianças de novo, era só o que eu fazia, e Jesus me achou ali, eu escondida, eu perdida, eu desorientada, e foi ali que ele me encontrou. No cativeiro, né? Exatamente. Coisa linda. Quando eu fui pro encontro, a gente vai na sexta-feira, que é a primeira ministração na sexta-feira à noite, foi um pastor convidado de uma outra cidade, acho que era em alguma cidade próxima, já chegando em São Paulo. Então, se as pessoas da igreja já não sabiam quem eu era, esse sabia muito menos de mim. E assim que ele começou a ministrar, ele foi até mim e ele falou tudo que eu tava vivendo. Meu Deus. Tudo, olhando assim no meu olho. E eu só sabia chorar. E eu falei, meu Deus, é Deus, isso daqui só pode ser Deus. Porque nem minha mãe, nem meu pai sabia disso daqui. Era só eu e ele dentro daquele lugar. Então, eu sei, ele tá aqui e ele tá falando comigo. Eu tenho certeza disso. O encontro foi um divisor de águas e mudou a minha vida completamente. Mudou, assim, da água pro vinho, literalmente, foi o que aconteceu comigo. Eu fui batizada no encontro. Quando eu cheguei, eu já tinha sido batizada. Eu falei, não tem como ter passado, ter vivido tudo que eu vivi lá e não sair rendida a Jesus depois de tudo que aconteceu. Muito lindo. Não tem como, foi impossível. E eu falo que Jesus curou feridas que nem foi ele que causou em mim. Ele me pegou no colo, ele me tirou de onde eu estava. Ele me tirou de tudo que eu estava sentindo, de tudo que eu estava vivendo. E ele não me prometeu nada. Mas ele me disse que com ele seria diferente. Não, mas a promessa que a gente é regada é da salvação, né? Que é o que nós queremos viver. A salvação é o que a gente busca. Todos os dias a gente nasce uma pessoa melhor por conta da promessa dele. De voltar e nos buscar. Que isso é o que rege a nossa vida. O que rege a vida do cristão é isso. E que não é nada aqui, né? Exatamente. Que não é aqui. É a vida eterna. A nossa glória é na eternidade. Então, realmente, ele não tinha nada para me prometer aqui dessa terra. E quando eu voltei outra pessoa. Eu voltei completamente transformada. Engraçado que as pessoas me olhavam, as minhas amigas, e falavam assim, engraçado, você não mudou nada, mas parece que mudou tudo.
E eu falei, é essa sensação que eu tenho também. Eu mandei mensagem pra uma prima minha e falei assim, gente, tá acontecendo uma coisa muito estranha, porque não mudou nada na minha vida, meus problemas estão aqui, eu tô cheia de coisa pra resolver, mas eu tô tão bem. Nath, eu me sentia tão bem, eu falei, agora eu vou ganhar esse mundo. Agora já era, agora é tudo comigo. Eu me sentia muito bem, eu me sentia muito disposta. É porque aquilo que estava vazio, você foi preenchida. Então você estava o quê? Forte. Você estava forte em Deus. É o que eu sempre falo aqui no podcast, que é mulheres fortes. Não de forte assim, mulher guerreira. Não, é de forte em Deus. Porque quando nós estamos cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, a gente tem ali fé, longanimidade. Quando a gente está ali vivendo o que de fato Deus quer, os frutos do Espírito, a gente é cheia. Então, quando a gente é cheia, a gente se sente preparada, se sente empoderada. É isso Aquele mesmo. empoderamento assim, eu vou resolver, eu vou fazer. Mas não é pela nossa força, é pelo que Deus colocou em nós. É isso, exatamente isso. Eu comecei a me sentir muito bem e eu comecei a voltar a cuidar de mim, eu comecei a voltar a ir na praia, que é uma coisa que eu amo, e eu já tinha muito tempo que eu não ia, mesmo morando na beira da praia, eu não estava indo mais. Então, eu voltei a fazer minhas caminhadas, eu voltei a correr, eu voltei a postar nas redes sociais, porque eu tinha parado completamente. Sempre foi uma coisa que eu amei fazer, sempre fui muito ativa, sempre compartilhei minha rotina com os gêmeos, minha rotina de alimentação, de treino, e eu tinha parado com tudo isso. Eu tinha sido roubada de todos os meus sonhos, de tudo que eu queria fazer, eu já tinha desistido. E aí, quando Deus me restaurou, que Ele me recolheu para Ele, foi quando eu comecei a voltar coisas que eu já tinha parado de fazer. E eu comecei a voltei a treinar, e aí eu voltei a fazer todas as minhas atividades, tudo que estava acontecendo. Eu vi a minha vida ativa de novo, eu fiquei com vontade de trabalhar, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Eu voltei literalmente a viver. Eu ganhei uma vida nova em Deus. Muito legal. Que eu não tinha antes e que eu não buscava antes dessa forma. E para tudo eu comecei a orar. Falei, agora tudo que eu vou fazer vai ser debaixo da oração. Então tudo eu orava, tudo que eu queria fazer eu orava, tudo que eu pretendia fazer eu orava, tudo que eu sentia vontade de fazer eu orava. E eu pedia a Deus, fala comigo, mas eu tô começando agora, fala de um jeito que eu vai entender, pelo amor de Deus. E eu podia ouvir, assim, Deus como se estivesse do meu lado, sabe? Muito sensível, ouvir uma voz suave, muito baixinha, como se tivesse realmente um amigo sentado do meu lado e conversando comigo. E eu falei, é disso que eu preciso dessa direção aqui. Eu ainda morava lá no Recreio, quando teve... Eu falei que isso é uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum. É a primeira vez que eu vou contar, assim, para outras pessoas. A gente tem um mistério aqui no podcast, né, Matheus? Que sempre alguém faz revelações. Então, eu falei... Eu sabia que ia chegar no lugar certo, na hora certa, para eu poder contar, né, sobre isso. Mas quando eu voltei à minha vida ativa, que não era já a minha vida de antes, já era a minha vida nova, mas que eram com coisas que eu amava fazer. Deus, literalmente, Ele veio restaurando os meus sonhos e as minhas vontades. A minha pastora abriu uma live, era por volta de meia-noite, mais ou menos, as crianças já estavam dormindo. Só que agora, ao invés de eu beber, eu ia orar. Então, as crianças dormiam, eu ia orar, eu assistia uma pregação, eu ouvia um outro culto, alguma coisa eu fazia. E minha pastora abriu uma live. Eu falei, vou entrar enquanto estou aqui terminando de tomar banho, de ajeitar as coisas. Começou a live, eu fiquei ali assistindo, era uma oração muito forte, muito forte. E sabe quando você sente, assim, alguma coisa tá muito próximo de você? Quando eu olhei para o lado, eu estava no banheiro do meu quarto, quando eu olhei para o lado, eu vi que realmente tinha alguma coisa, mas nem passou pela minha cabeça sobre o que pudesse ser, assim, não passou nada pela minha cabeça. Eu continuei vendo a live normal e acabou, eu fui dormir, passou. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, no outro dia mesmo, as crianças dormiram, aí eu fui apagar tudo, né, do apartamento, e eu morava, era no primeiro andar, mas tinha um lance de escada, o elevador era do lado e tinha um lance de escada. E no meu andar só tinha as minhas crianças de criança. Não tinha mais ninguém, eu nem via meus vizinhos. Era muito silêncio lá, era uma paz, uma tranquilidade. Eu falava, gente, parece que eu moro aqui nesse andar sozinha, porque eu não escuto ninguém, eu não vejo ninguém.
Nunca. Isso já era, assim, outubro, mais ou menos. Aí eu já tinha me batizado, já tinha passado tudo isso. Eu já estava morando lá quase um ano e eu nunca tinha ouvido ninguém naquele andar. Eu fui apagar tudo. Quando eu apaguei, eu senti uma mão, assim, no meu braço. Meu Deus. Quando eu olhei pra trás, eu pensei até, será que as crianças, alguém acordou, né? Porque eu fui apagar a luz com o braço pra trás, senti uma mão. Quando eu olhei, era exatamente a mesma imagem que eu tinha visto no dia anterior. E era uma mulher, eu não conseguia ver o rosto, mas ela tava com umas saias assim rodadas, azul, amarela. O rosto era tampado, mas tinha um cabelo grande assim, e ela tentou me pegar. E ela tava com o pé descalço, tinha umas coisas assim na mão, tinha coisas na perna. E eu senti mesmo como se fosse alguém. Só que na hora que aconteceu isso, na mesma hora, eu tinha visto uma pregação da Fabiola Mello falando do poder da oração em voz alta. Na hora que aconteceu, não passou mais nada pela minha cabeça. Eu comecei a orar e a repreender dentro de casa. Eu levantei a mão, botei a mão na minha cabeça. E eu lembro muito, muito claramente que eu falava o tempo todo assim: você não vai conseguir me pegar porque Jesus chegou primeiro. Você não vai me pegar porque Jesus chegou primeiro. Começou a declarar. Eu comecei a declarar em voz alta. Eu falei: você perdeu. Eu tava sim rendida, mas agora você perdeu porque Jesus me ganhou. E eu voltei a viver. Parecia que ele tinha ido ver o que estava acontecendo. Tipo assim, tava tudo certo, tava dando tudo certo. Meu plano tava dando certo. Você estava mal, você estava caída aqui no chão. Por que agora você levantou? Por que agora você está bem? O que aconteceu? Na mesma hora. E eu comecei a orar. E eu escutei. Sabe quando criança corre com o pé descalço? O barulho dos pés descendo a escada. Muito rápido. Meu Deus. De uma vez só. E acabou. Experiências, né? E acabou. Assim, ficou uma paz dentro do apartamento. E eu chorando. E eu só gritava assim: você perdeu, Jesus me ganhou. E olha como são as coisas, que eu gritava e as crianças não acordaram. Não acorda, não. Não acordaram. Eu fico toda arrepiada, surreal. E eu falava assim: você veio aqui pra me ver, né? Mas eu ganhei de você. Jesus me ganhou, agora eu sou de Jesus. Olha só. E ele foi 2 vezes lá me ver. Só que Jesus tinha chegado primeiro, graças a Deus, já tinha me resgatado. E ele não teve chance, porque eu me entreguei a tudo. Todas as armadilhas que ele fez pra mim, eu caí. Tudo. Acho que tudo que ele planejou, eu falei: realmente é isso. E eu fui me deixando levar, até que o Espírito Santo entrou na minha casa. Não, e quando você se posiciona em Deus, cara, o inimigo, ele fica ao nosso redor querendo uma brecha para ele entrar. Mas é isso que você falou. Quando você começou a declarar: Jesus entrou primeiro, Jesus me ganhou, você perdeu, ele tem que sair em retirada. Ele vai embora, porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que tem. Então, quando a gente declara no nosso lar, por isso que eu falo muito, a palavra tem muito poder. Às vezes você declara assim: meu lar é um lar de bagunça, meu lar é um lar disso, meu marido é isso. Não, meus filhos são... Não, seu lar é um lar de paz, seu lar é um lugar de bênção, seu lar é um lugar de harmonia, seu lar é um lugar de renovo, seu marido é uma bênção, seu marido... É isso que a gente precisa declarar. Porque no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Então, às vezes, o inimigo tá ali, querendo te pegar. Você pode até sentir, mas se você declarar, ele sai correndo em retirada, porque no nome dele, o nome de Jesus, é poder pra... Gente, pra foi tudo. Assim, surreal. E eu já tava morando lá há quase um ano. A minha avó, que é evangélica, nunca tinha me mandado uma mensagem nesse período que eu tava lá. Eu falava com ela, quando eu vinha pra cá, eu ia na casa dela, mas ela não me mandava mensagem, né? Já é uma senhora. E quando aconteceu tudo isso, eu só pensava nas crianças. Eu falei: eu tenho que ir pro quarto, porque eu tava já na sala, né? Eu fui pro quarto e quando eu cheguei no quarto eu só sabia chorar. Eu olhei, eles estavam dormindo, mas sabe aquele sono assim, tranquilo? Dormindo, aí eu sentei no meio deles na cama e eu chorando com meu celular na mão. E minha avó me mandou uma mensagem de áudio. Meu Deus. Já eram umas 11 horas da noite, não era nem pra ela estar acordada essa hora. Ela me mandou uma mensagem e falou: minha filha, como que você tá?
Eu sonhei com você estava na campanha do sal da minha igreja, você estava tão feliz. Eu nunca te vi feliz desse jeito. Você estava tão linda, Thaís. E eu chorando, eu, vó, você não sabe o que aconteceu, Ele veio aqui na minha casa. E minha avó, na maior serenidade, me falou assim, pode ficar tranquila, que ele não vai mais voltar. Ele não vai mais voltar, ele já foi. E eu falei, vó, e agora? Eu tô aqui sozinha, vó, com as crianças. E minha avó, pode ficar tranquila, que ele não vai. Ele perdeu a sua vida, quem ganhou foi Jesus. Você pode ficar em paz. E eu falei, gente, como assim que Deus faz tudo isso? Como que agora Deus está do meu lado? Sabe, eu tão pecadora, eu já fiz tanta coisa de errado, eu já fui uma filha tão ruim. Como que agora, do nada, ele tá aqui comigo? Eu falei o nome dele e o demônio foi embora. Como que pode isso? Pra mim era tudo muito mágico. Sabe? Porque os nossos pecados, eles foram pra cruz. É. E quando a gente reconhece que Jesus é nosso Salvador, que Ele é nosso Pai, os nossos pecados, eles ficaram na cruz. E muitas vezes a gente acha isso, que por a gente ser pecador, a gente ter errado muito na vida, que a gente nunca vai ter esse acolhimento, esse carinho, esse pai, esse amigo. Mas não, é quando a gente abre o nosso coração, ele tá sempre na porta. Aquilo que você falou hoje, ele tá sempre na porta. Se você falar, vem, entra, Isso mesmo. ele entra e faz morada em nós. Só que às vezes a gente acha que por conta do pecado que a gente já cometeu, ele não vai ficar. Mas ele é lindo, ele muda tudo. A graça dele nos constrange com tanto amor. É muito surreal. E eu comecei a ver isso, o quanto que a graça dele já tinha me alcançado em todo esse tempo da minha vida, tanta coisa que eu já tinha passado e Jesus tinha feito e eu não sabia. Uma história muito curiosa que eu fui diagnosticada com endometriose e eu já estava tendo várias crises, eu vinha passando muito mal, eu sangrava muito, eu tinha um foco só, mas que ele vinha crescendo. Então eu descobri ele em dezembro de um ano, quando foi em fevereiro eu tive uma crise, ele estava maior, quando foi em maio eu tive outra crise, ele estava maior, e meu médico falou assim pra mim, olha, eu não quero te operar, você é nova, eu tinha 24 anos na época, você é muito nova, por que você não tenta engravidar, pra ver se você vai conseguir ou não? Pode ser que isso leve uns 2 anos ou mais, se você não conseguir engravidar, aí sim a gente vê a possibilidade de te operar e tudo mais. E eu nem queria ser mãe. Eu nunca quis ser mãe, nunca foi uma vontade minha ser mãe. E quando ele falou que eu tinha a possibilidade de não ter, aí eu quis ter. Eu falei assim, não, gente, como que eu não vou ser mãe? E o meu marido queria muito ser pai. E eu pensei assim, ele já realizou tantos sonhos meus. Ele já me ajudou em tanta coisa, como que eu não vou realizar esse sonho pra ele? Na minha cabeça começou a martelar isso. Eu falei, então agora eu quero. Agora eu quero, eu vou tentar, não sei como vai ser. Eu cheguei em casa, conversei com ele, falei, e aí, vamos tentar? Ele, não, vamos tentar. No primeiro mês que eu tentei, eu engravidei. Meu Deus, logo de gêmeos. Eu voltei lá e falei assim, doutor, aconteceu alguma coisa que você falou que ia demorar 2 anos, mas eu descobri que eu tô grávida. Ele, não é possível. Eu falei, também achava que não era possível. E foi possível. E na minha primeira ultra, eu já descobri que eram 2. Meu Deus. Falei, então, eu tô muito grávida ainda, porque tem 2 crianças aqui dentro. E ele falou, não é possível. Eu falei, olha, tá aqui, tem 2 corações batendo. Eu já ouvi coração, já ouvi tudo. Meu Deus. Na primeira ultra, com 6 semanas e 5 dias. Já ia sair desmaiada. Já tinha visto tudo. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E o médico falou assim, Thaís, eu não sei o que aconteceu. Porque a minha endometriose era no ligamento do útero sacro esquerdo, que é justamente o lugar de passagem, né? Do espermatozoide. Então, muita coisa poderia dar errado. E deu tudo certo. E eu falei assim, eu orei todos os dias por essa gravidez. Isso foi uma coisa que eu sustentei até ano passado. E sabe quantas vezes eu orei? 1 vez. Meu Deus. Quando eu cheguei do médico, quando ele me disse, olha, tá grave, não sei se você vai conseguir engravidar e tal, que eu falei, vamos tentar, eu lembro que eu fiz uma oração muito rápida. Falei, Deus, por favor, deixa eu ter um filho. E acabou. E na minha cabeça, aquilo dali era o suficiente, sabe? E não foi porque eu pedi, porque eu orei que Deus me deu, não. Foi pela graça dele, pela minha vida. Porque ele tinha um propósito, né? Exatamente.
porque existia um propósito e não tinha nada a ver comigo. Então, o propósito dele na nossa vida vai ser cumprido independente da nossa vontade, do nosso querer, do que a gente faça ou não. O propósito dele não vai correr da gente, ele vai nos alcançar. De um jeito ou do outro, ele vai nos alcançar. Eu tive uma gravidez muito tranquila, tive alguns probleminhas, umas dores aqui, uns negócios ali, mas nada fora do normal. Eles nasceram prematuros, né? 2, acaba que a probabilidade de nascer um pouquinho antes é muito grande. Eles nasceram prematuros, ficaram na UTI neonatal, o Arthur ficou 19 dias e a Júlia ficou 22 dias, mas os dois super saudáveis, ficaram só mesmo para poder ganhar peso, né? Aprender a sugar, não tomaram remédio, não tiveram nenhuma complicação. Assim, crianças abençoadas, eles dois, sabe? Não tiveram problema nenhum e logo depois tiveram alta, a gente foi para casa. E eu fiquei pensando depois, caramba, como que Deus foi bom comigo nessa época. Porque nada disso era para ter acontecido. E mesmo assim, a bondade de Deus me alcançou. E é isso que Ele faz com a gente. O que eu falo, que eu aprendi no encontro, é que a gente obedece 100% para ter 100%. Então eu ficava pensando, meu Deus, e se eu já fosse de Jesus antes, o que teria acontecido na minha vida? Meu Deus do céu! Às vezes a gente atrasa o propósito de Deus, né? Por conta das nossas escolhas. Sim. Às vezes a gente escolhe tão errado que vai atrasando o propósito de Deus. Eu sempre falo isso também, eu falo, meu Deus, se eu não tivesse feito aquilo, onde eu estaria hoje? Mas assim, hoje eu creio que eu estou onde Deus manda estar. Porque os propósitos dele são sempre bons, perfeitos e agradáveis. Sim. Quando a gente vive na dependência dele, nosso caminho é guiado ali por ele, ele nos coloca onde a gente tem que estar. Então, quando você se deu a oportunidade de viver o que ele preparou, olha quantas coisas você está vivendo. Olha tantos processos. Como a gente estava falando, às vezes tem coisas na nossa vida que ficam ali estagnadas por anos. Por anos e anos e anos, e a gente fala, meu Deus, isso nunca vai acontecer. Mas é porque a gente não coloca ali, assim, isso é para acontecer de fato. Se for para acontecer, tá nas suas mãos. Isso mesmo. Faz o que você quiser. E esperando uma posição nossa, né, também. Porque Deus quer fazer e Ele tá ali esperando a gente se posicionar, a gente dizer para Ele, ó, pode ir, tá ok. Isso. Enquanto a gente não dá esse aval, as coisas não acontecem, não adiantam. Que hoje em dia eu entendo, e aí também eu recebi uma outra palavra, que era um livro que eu jamais pensei que tivesse na Bíblia, que é Eclesiastes 3, que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. E eu falei assim, como que Deus fala isso para mim? Olha quanto tempo eu já perdi da minha vida. Na verdade, não estava perdido, né? O que estava perdido era o meu caminho. Mas a minha vida nunca se perdeu, porque Deus estava sempre cuidando dela, porque já não era nem para eu estar mais aqui. Se dependesse de mim, das minhas escolhas, das minhas decisões, e tudo isso que Deus foi me guiando para me levar até aonde eu tô hoje. Não, e olha como a palavra liberta, né? Você começou a sua libertação através da Bíblia, lendo a palavra. Só. E é a palavra que liberta. Aí você começou a ter curiosidade para ver pregações daquelas palavras. Isso. Mas a palavra de Deus foi entrando no seu coração, aquelas sementes foram frutificando e você foi conhecendo Jesus, ele não mais de ouvir falar, mas de fato de estar com ele. E eu começava a ler, a minha Bíblia é toda rabiscada, a minha primeira. E ela é toda mesmo. Tinha versículo que eu marcava ele inteiro e eu falava, meu Deus, isso daqui é incrível. Aí eu marcava, meu Deus, Jesus fez isso. Aí eu marcava, sabe? Eu não conhecia Jesus daquela forma. Eu falo que eu conhecia, eu acreditava, mas eu não confiava. A minha confiança estava nos homens. Estava no meu pai, estava no meu marido, estava na minha família. Mas eu não confiava de entregar minha vida para Deus e falar assim, Deus, é contigo, agora faz o que o Senhor bem entender. E a partir do momento que eu fiz isso, Nath, não teve nenhuma decisão que eu tomei que fosse pesada. Olha só. Todas elas, tudo. Eu tive que tomar uma decisão muito, muito importante para minha vida, que foi de me mudar. Eu voltei, né, de lá para cá. E eu tava assim, no lugar que eu amava, no lugar que eu sempre quis morar, perto da praia, que é a minha paixão, aonde eu sempre quis morar, e eu não estava feliz. Eu não estava realizada, eu não estava completa. Eu recebi uma mensagem no Instagram de um fake dizendo assim, olha,
eu tô com muita pena de você porque fizeram um trabalho de feitiçaria pra sua família. E tá dando tudo errado na sua vida. E tava mesmo, dando tudo errado. Hoje, se eu tenho a consciência, o nível espiritual que eu tenho hoje, eu teria feito muitas coisas diferentes do passado. Porque eu sei que hoje existe uma batalha muito grande na minha vida. Não na minha, né? Mas na de todos nós. Tem uma batalha entre o bem e o mal gigante. E toda a resposta que a gente dá, toda a ação que a gente responde, a gente dá a vitória para ele, pro bem ou pro mal. Ou a gente tá dando a vitória pro diabo, ou a gente tá dando a vitória para Deus. Muito espiritual. Totalmente. Então, assim, eu teria feito muitas coisas diferentes se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Mas tudo tá dentro do tempo de Deus. Então, Deus me trouxe de volta para cá. Eu voltei para minha cidade, que eu falo, eu voltei para minha terra. Eu voltei para minha terra, mas foi aonde eu entrei para minha igreja, que foi o que me deu essa base espiritual, que me deu uma família espiritual, que é uma coisa assim, é surreal. É muito incrível você ter uma família espiritual, você ter pessoas intercedendo por você. E aconteceu, eu tive uma experiência com, meus 2 filhos foram operar, fazer uma cirurgia super simples, o freio da língua só, vai tirar em cima e embaixo e tá tudo certo. Mas aí o Arthur foi visto que ele também tinha que fazer garganta e nariz. Meu Deus. Que já é uma cirurgia um pouquinho mais complicada, mas até então nada assim fora do normal. Eles iriam operar no mesmo dia, já iria voltar para casa. Tava tudo certo na nossa vida. Fomos só com a roupa do corpo, que era isso. Chegou lá, ele é autista. A gente descobriu quando ele era bem novinho, ele tinha 1 ano e 10 meses. Então, a gente começou a fazer uma intervenção precoce nele já desde essa época. Hoje ele é nível de suporte 1, que também foi muito a mão de Deus nas pessoas que a gente encontrou pelo caminho, nos médicos, nas terapeutas, em todo mundo que passou pela nossa vida, que contribuiu na vida do Arthur. Foi tudo muito direcionado, sabe? Deus ia me dando os caminhos e nessa época eu nem pedi nada para ele. Para você Ele já ver estava preparando. como que ele já vinha preparando todo o cenário, todas as pessoas para poder alcançar a nossa vida. E muitas dessas pessoas de Deus também, por coincidência, né? E o Arthur teve um problema com a anestesia, ele não acordava da anestesia. Ele não acordava da anestesia, a saturação dele caindo. E ele precisou ir para o CTI para poder ficar no oxigênio, porque ele não se mantinha acordado sem o oxigênio. E quando eu vim para essa casa que eu moro hoje em dia, Deus falou assim para mim, olha, aqui grandes coisas vão acontecer. Aqui é o seu lar de descanso. Você ainda vai viver muita coisa com a sua família. O seu casamento vai ser restaurado, a sua vida vai ser restaurada. Aqui você vai ter uma família espiritual. Aqui é o lugar para você estar. E você vai alcançar muitas vidas aqui. Você precisa estar aqui, que é nessa casa que eu tô. E uma dessas promessas que Deus me deu, dentre tantas, era que nós iríamos viajar muito de avião. Era só isso. E quando a gente estava indo para o hospital, a gente passou pelo aeroporto, os aviões estavam decolando e o Arthur falou assim, olha mãe, quantos aviões, mãe, um dia a gente ainda vai viajar muito de avião, né mãe? Falei, a gente vai. A gente vai, porque eu lembrei do que Deus tinha me prometido. Eu falei, a gente vai um dia viajar muito de avião. E quando aconteceu isso tudo no hospital, aquela correria, todos os médicos em cima do Arthur e as enfermeiras e balão de oxigênio e a saturação dele caindo, eu nunca estive tão em paz enquanto eu estava ali naquele dia. Porque eu tinha certeza que eu não ia perder meu filho, que a gente ainda vai viajar muito de avião. Que promessa Deus nos dá pra não cumprir, né? Jamais. Falei, eu não chorei em nenhum momento, eu não me desesperei. Eu mandava a notícia dele assim no grupo da minha família, que eu falava com algumas amigas minhas e todo mundo assim em pânico, porque a situação foi passando, ia se agravando, ele não acordava de jeito nenhum. Então a anestesista já estava em contato com toda a equipe do hospital, ele no oxigênio o tempo todo, e eu falava assim, gente, vai ficar tudo bem, calma que vai ficar tudo bem. Eu não sei quando, não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, mas vai ficar tudo bem, porque a gente ainda vai viajar muito de avião. Nada o que Deus cumpre, nada que Ele promete, Ele deixa de cumprir. Então, eu sabia que aquela promessa ali, ela ia se cumprir na minha vida.
Nós ficamos 5 dias lá. Caraca. Com ele no CTI. Conheci uma enfermeira que tinha 2 filhos autistas e no dia que eu conversei com ela, que ela chegou, né, para tomar conta do Arthur, ela estava assim, desolada, sem esperança com os filhos dela, e a gente conversou muito e ela saiu de lá, ela falou assim: nossa, eu tô até me sentindo mais leve agora. Eu falei: pronto, talvez seja isso, né? A minha missão era essa, era de estar aqui. Eu não teria conhecido ela em outro lugar, não teria oportunidade de conversar com ela. Ela viu como que o Arthur estava e tudo mais, os nossos filhos tinham idades parecidas. E ela falou: nossa, eu achei que meu filho não fosse falar nunca. Eu falei: ele vai. O meu filho também não falava. Você está vendo quanta coisa ele já falou aqui? O seu filho vai falar, eu creio que ele vai. E ela falou: é verdade, o meu filho vai falar, ele vai voltar para fono, porque ela tinha tirado ele da terapia, porque ela falou que não estava dando efeito. Não estava vendo resultado imediato. Não estava vendo resultado, e a gente conversou muito, e foi um dos meus últimos dias lá, e depois eu não a vi mais no plantão. Falei: pronto, a minha missão talvez fosse só essa daqui. Isso já aconteceu comigo uma vez, eu tive Covid 3 vezes, né? Uhum. Na última vez que eu tive Covid, eu fiquei internada, no CTI também. Aí fui me internar. Aí eu conheci uma enfermeira. No primeiro dia, ela falou que estava desviada e tal. Só que aí acabou o plantão, né? 12 horas, e a pessoa vai embora e volta só depois, 2 dias depois. Ela ficou 3 dias consecutivos indo ela, porque a pessoa que cobria ela estava doente, faltou, sei lá. Aí, uns 3 dias, ela ficou comigo ali. No último dia, eu falei: cara, Deus tá me incomodando pra orar por você. Vamos orar, não sei o quê. Aí ela me contou que ela tinha marcado de sair com a amante dela a primeira vez, naquele dia. Nossa. Que ela não aguentava mais o marido dela, que não sei o quê, que ela ia se separar. Aí eu falei: não faz isso, o inimigo quer destruir toda a família. Aí eu fui, orei com ela, não sei o quê. Gente, foi muito forte. Aí no outro dia ela voltou. Aí ela falou: não fui ontem. Não fui, não sei o quê. Vou procurar uma igreja. Aí ela começou a me seguir no Instagram. Eu tive alta, fui embora. Passou, assim, uns 4 dias, ela me mandou mensagem. Falando que tinha ido numa igreja, que tinha voltado pra Jesus, que tinha pedido perdão pro marido dela, que ia voltar, né, reconstruir a família dela. Aí eu falei pro meu marido: ai, meu Deus, tive Covid só pra isso. Mas é verdade. É uma vida. Pra gente parece muito pouco, mas pra Jesus vale muito. E foi, gente, eu tava bem de Covid. Eu tava assim, bem. Só tava com Covid e tal, mas eu me sentia bem. Nesse dia, minha mãe, um dia antes, a minha mãe foi parar no hospital, que tava eu, Salo e minha mãe com Covid. Minha mãe foi parar no hospital e minha mãe ia ficar internada. Minha mãe não ficou internada, voltou pra casa pra tomar banho. Olha isso, voltou pra casa e ela falou: não, quero tomar banho, lavar meu cabelo, aí eu vou voltar pro hospital pra ficar internada. Olha isso. Aí nós fomos levar minha mãe pro hospital. Aí quando chegou, ela falei: já que a gente já tá aqui, vou me consultar, fazer uma TC, né, pra ver como que tá o pulmão. Uhum. Aí fui me consultar. Minha mãe e o Salo voltaram pra casa e eu que fiquei internada. Eu falei: gente, eu me sentia bem, mas minha saturação tava 70, tava muito baixa. Uhum. Ela é minha seguidora até hoje. Ela tá, hoje em dia, tá firme na igreja, com a família dela toda, citou Jesus. E eu falei pra ela, cara, tá vendo? É uma vida. Se eu não tivesse naquele CTI, se eu não orasse por ela, Deus talvez usaria outra pessoa, mas graças a Deus eu fui canal naquele dia e aquela mulher não destruiu toda a vida dela. De um ato. Ele dá um jeito, né, de encontrar quem ele quer, onde ele quer, e ele usa qualquer pessoa para chegar nesse caminho. E quando a gente teve alta com o Arthur, até uma médica falou assim: nossa, o Arthur deu trabalho para dormir, porque ele não queria dormir com anestesia, né, ele não queria pagar para poder realizar a cirurgia, e o Arthur também deu muito trabalho para acordar. A gente já estava vendo aqui outros meios, se ia ter que transferir ele quando foi o último dia que ele reagiu lá no CTI. E eu falei: essa era a nossa missão, e eu nunca tive tanta certeza que uma coisa daria certo na minha vida, igual era que eu ia sair dali com meu filho nos braços. Bem, porque Deus tinha me prometido. Como ele me prometeu tantas outras coisas, algumas que ainda não aconteceram, outras que já aconteceram. Uma delas era que a gente iria viajar muito de avião. E eu creio tanto nisso, Nath, tanto, que a gente dá passos de fé, né, antes de ir acontecendo. E foi uma coisa que eu falei:
eu quero essa paz aqui pra minha vida. É essa paz aqui que eu quero. E é só com Deus. Não tem. E eu falo com propriedade que não tem, porque eu já busquei essa paz em vários outros lugares, em várias outras pessoas, em várias outras maneiras, e ninguém nunca me deu a paz que Jesus me deu pra viver. Ai, que coisa linda. As pessoas me olham e falam assim, parece que você não tem problema. Eu tenho um monte, como todo mundo tem. Só que com Jesus a gente vê como você decide diferente. lidar com os problemas. Eu falo, gente, tem vários problemas, mas assim, os problemas não me dominam. O que me domina é a paz de Jesus e a gente resolve as coisas e pronto. E é surreal porque não tem como você explicar. Eu não consigo explicar pra você como que eu faço. Por que você pensa isso? Por que você faz isso? Não dá pra explicar. Mas eu sei quem é que me proporciona isso, que é Jesus. Verdade. Porque eu já não tive antes. E eu sei como que era não ter. Eu já passei por essa tribulação sem Jesus. E eu posso passar agora de novo, que eu tenho certeza que vai ser completamente diferente em tudo, porque é exatamente assim que ele faz. E eu sabia que a minha vida, uma vez eu ouvi isso da minha pastora, que a nossa vida é muito importante para Deus e é muito importante para o inimigo também. Então, ao mesmo tempo que Deus está ali batalhando pela gente, o inimigo também tá. Ele vai estar querendo conquistar a nossa vida de todas as formas. E a parte nossa que der brecha, ele vai entrar. Então, se você tá fraco, quanto mais afastado de Deus, quanto mais distante de Deus, mais perto do inimigo você tá. Porque ele se sente na liberdade de dominar a sua vida. Foi o que ele fez comigo. Lá na Iba a gente fala assim que é a fogueira, né? Por isso que a gente tem que ficar perto da fogueira, porque a fogueira tá ali, o foguinho tá, um vai acendendo o outro, vai aquecendo. Se você for se distanciando, você vai o quê? Seu fogo vai apagando, vai apagando, até você tá totalmente apagado. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma comunhão numa igreja, a gente estar perto das pessoas que nos levam para perto de Deus. Isso tudo faz com que você fique perto da fogueira. Eu ia falar isso, acabou que eu até esqueci, em relação ao caso da internação do Arthur, que a minha irmã entrou em contato com alguém lá da igreja para falar sobre isso, né? Porque a gente já tava, né, alguns dias, assim, sem ir, e eu não sou de faltar, então realmente eles perceberam que estava acontecendo alguma coisa, e minha irmã entrou em contato e eu pude sentir a força de uma família espiritual. De estar todo mundo ali, aquele grupo daquelas mulheres, sabe? Orando, intercedendo e todo dia mandando no grupo da rede de mulheres da igreja a oração, o pedido e todo mundo orando pela vida do Arthur. Como que isso faz diferença na nossa vida? Então, o tempo que eu vivi no meu casulo, lá naquele apartamento, que era só eu, minha Bíblia, Deus, eu, minha Bíblia e um culto online, nem se compara ao que eu vivo hoje com a minha família espiritual. Com todas aquelas mulheres em união, com uma líder maravilhosa que tá ali com você, te funcionando, te ouvindo. Eu até falei assim com ela, nossa, como que a senhora lembra disso? Porque é tanta coisa, né, pra você tomar conta, pra você tá ali. E mesmo assim, você lembra desse pedacinho da minha vida, porque às vezes ela me manda mensagem perguntando alguma coisa. Mas é diferente você ser regida por alguém, é diferente você estar ali. E são essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho quando a gente se permite, quando a gente abre espaço. Porque a partir do momento que a gente tira aquilo que não está servindo para nada, a gente abre espaço para Deus preencher. É verdade. E Ele vai preencher com pessoas de Deus, com lugares de Deus. O Espírito Santo vai te tocar, você vai estar no lugar certo, com a pessoa certa. Sabe, tudo vai fluindo. Vai se encaixando. Tudo vai se encaixando e você vai vendo que, gente, como que eu tive fora disso aqui? Aqui é meu mundo, é isso aqui mesmo, aonde eu quero estar. Desde quando eu me converti, desde quando eu voltei ativa nas redes sociais, eu nem sei te dizer quantas pessoas voltaram para a igreja. Quantas pessoas compraram uma Bíblia. Thaís, que Bíblia é essa que você posta? Que, nossa, ela é linda, nossa, eu entendi essa palavra, eu quero também, e eu mando foto. Thaís, olha o que eu comprei, me manda foto quando chega. Que dia, qual o horário do seu culto? Que eu vou na igreja, vai na igreja. Quando que acontece isso? Quando que acontece aquilo? Então, o inimigo sabia que não era só a minha vida que ele estava perdendo. É isso. Ele estava perdendo muita gente. Eu não sabia, eu não tinha noção nenhuma de como a minha vida podia impactar na vida de outras pessoas. Quando uma pessoa que estava afastada da igreja já há muito tempo, que bebia muito junto comigo, falou assim, por causa de você, eu voltei para a igreja. Eu falei assim, cara,
como que isso aconteceu? Porque eu não fiz nada. É através de nós, né? Como que pode? O que eu fiz aqui? O que eu falei? E nada, porque não é nada, porque não é sobre mim, é sobre ele. Sabe? Eu fico pensando assim, gente, mas eu não tenho nada, eu não sou nada, mas realmente é porque não sou eu, sabe? Às vezes eu fico em dúvida, eu falo até isso, que eu brinco com isso, que eu falo que eu boto a minha unção em dúvida, que eu falo, não, Deus não falou isso pra mim, não. Quem sou eu, gente? Por que ele ia me contar isso? Não é possível. E aí, tipo, às vezes eu sinto isso de manhã, quando é à noite no culto, a pastora fala, eu chorando, ai, gente, a pastora falou a mesma coisa. A confirmação. Gente, vocês não sabem, a pastora falou a mesma coisa que eu falei, porque ele vai usar quem ele quiser para poder chegar em determinada pessoa. Então, eu sou o caminho, é o meu Instagram que a pessoa tá vendo, então é lá que ele vai falar. É isso, você tem que ser canal onde Deus te plantar, na plataforma que ele te colocar. Se ele te colocar no Instagram, é no Instagram. Se ele te colocar numa empresa, você tem que ser canal na empresa. Se é na rua, é no banco, é onde você estiver, a sua vida tem que ser através dele. Exatamente. Então, Deus faz essas coisas. E hoje temos mimos do céu para você. Um dos nossos patrocinadores mandaram presente. Porque Deus nos mima, Deus nos abraça, Ele cuida. É bom demais, Ele é bom demais, Ele faz as conexões certas. Vamos começar pela Nandra, que é a nossa patrocinadora, uma marca de bolsas daqui da Baixada Fluminense, regida por 2 mulheres fortes, mulheres maravilhosas. E elas trabalham com bolsas em couro, tem loja no Shopping Nova Iguaçu, no Shopping Grande Rio. E elas mandaram presente pra você. Ai, que chique! Olha que linda essa bolsa pra presente, gente. Linda mesmo. Se você quer presentear alguém, ó, corre com essa Nandra. Espero que você goste. Obrigada. Abre aí pra gente ver. Vamos ver. É pra vida toda, né, esse aqui. É, bolsa de couro. Ó, gente, a Thaís ganhou uma bolsa da Nandra hoje. Uau! Olha, gente, da minha paleta! Olha que linda! Ai, amei. Linda, obrigada, Nandra. Muito linda. Ó, os seguidores aqui do podcast podem ser um dos revendedores da Nandra. Eles têm revendedores pelo Rio todo. Então, se você quiser ter uma renda extra, entra lá no Instagram da Nandra, manda direct para vocês conhecerem os planos e as possibilidades. Outro patrocinador é o Space Bee. Esse ambiente aqui maravilhoso onde nós fazemos o podcast. Aqui tem diversas salas que você pode alugar. Tanto para atender um paciente, fazer uma reunião, tem auditório, sala para mastermind, tudo que você precisa para a sua empresa tem aqui no Space Bee. Recanto de Mel é o nosso patrocinador que tem um espaço, gente, para fazer corporativo, 15 anos, casamento. Lá tem área verde, área coberta, capela. Lá tem uma rede hoteleira também, que se o seu convidado precisar dormir lá, tem toda a estrutura para receber você. E os seguidores aqui do Pod tem desconto lá no Recanto de Mel. Só correr lá e aproveitar esse desconto para realizar o sonho que vocês têm aí do casamento, de uma festa. E o Bougainville, gostou de almoçar lá no Bougainville? Nossa, amei, maravilhoso, gente. Comida deliciosa, que né? delícia. E o lugar é muito aconchegante, né? Lindo. O Bougainville é um bistrô aqui de Nova Iguaçu que atende de segunda a sábado. E agora a gente também vai abrir à noite, de sexta a domingo. Lá tem uma massa deliciosa, super fresca, risoto. Essas comidas bem assim chiques que nós amamos e num precinho maravilhoso. Então corre lá para conhecer no Instagram deles. Thaís, e aqui no Pod a gente tem uma prática, o Amado Craft também é um dos nossos parceiros, mandou esse pote de promessas. Aí o nosso convidado vai balançar aqui, vai pegar uma promessa e vai ler pra gente. Vamos lá. Vou pegar daqui de baixo. Lê aí. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Forte, hein? É. Olha o que Deus tá falando aí. Forte.
forte. Posso ficar pra mim? Pode, é seu. Deixa uma palavra agora para as mulheres que precisam encontrar Jesus. Eu acredito que através do seu testemunho, muitas mulheres podem aí ter a força, né, de começarem pela Bíblia, que é pela palavra. Então, olha aí para a câmera e dá um recado para as mulheres fortes do Pod. Então, mulheres, eu queria dizer para vocês, Jesus está sempre à porta. Eu falei isso já no meu Instagram, já falei com a Nath, com as meninas mais cedo. Ele está sempre à porta, só esperando. Então, abra a porta, deixa Jesus entrar, deixa ele transformar a sua vida, deixa ele modificar a sua mente, seu coração, que ele possa destravar tudo que está travado, que ele possa restaurar seus sonhos, assim como ele fez com os meus sonhos, com a minha família, com a minha vida. Ele também é capaz de fazer com você. Não existe filho preferido. Então, se você obedece 100%, você tem sim 100% de Deus. Então, permita essa transformação, permita esse renovo na sua vida, essa reconstituição e essa paz que só Jesus é capaz de dar pra gente. Ai, coisa linda. Obrigada, Thaís. Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família. Obrigada pelo carinho. Amei conhecer mais da sua transformação, da sua história. Gente, vamos acompanhar lá o Instagram da Thaís para vocês verem aí todo esse passo a passo, né, gente? Que a vida com Jesus é um dia de cada vez. É verdade. É um processo, né? Todos os dias, cada dia a gente tem uma experiência nova, um encontro novo com Deus. Então, são momentos e eu faço questão de compartilhar, porque hoje em dia eu já entendo a importância do meu lugar, da minha posição lá. Amém. Eu sei a diferença, então eu faço questão de estar dividindo tudo isso com vocês. E é um prazer enorme. Obrigada. Obrigada a você. Vamos dar tchau, pessoal. Tchau. Até gente. o próximo podcast. Obrigada.